Marcelo Biar. Vamos conversar sobre os desafios da educação profissional e o blog que ele publica, Juntos na Contramão. E na agenda tecnológica, Mônica Mendonça fala com a gente sobre os eventos que estão acontecendo lá no CVT Petrópolis. Em particular, a entrevista com Gastão Reis, que vai acontecer nessa semana na área de empreendedorismo. 28 de abril de 2015. Eu sou Márcio Campos. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Rede Petrópolis de Televisão, a sua emissora comunicando vida. Entretenimento, jornalismo, entrevistas, culinária, cultura, lazer, programação infantil, feminino, espiritual, negócios, ação social e muitos outros temas que despertam a interação diária de todas as pessoas. Somente aqui você encontra o programa adequado à moral e bom convívio de sua família, onde a educação dos filhos é continuada. Nossos anunciantes conhecem o retorno da nossa audiência. Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10, a sua emissora comunicando vida. Diminua seu estresse e aumente a qualidade de vida. Nós te convidamos a participar da biodança. Um sistema de vivências que, através de música e movimento, resgata o prazer de viver. A biodança atua de forma integral, promovendo uma renovação orgânica, emocional e existencial. Todos podem fazer. Venha conhecer um dos nossos grupos. Ligue para nós. Biodança, a dança da vida. Vem aí um novo Manhã 10. Aguardem! Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E no destaque de hoje, a entrevista com Marcelo Biar, que vai conversar com a gente sobre educação profissional, seus desafios, e o blog Juntos na Contramão. Mas antes disso, conversamos aqui com Mônica Mendonça, na nossa agenda tecnológica, a respeito do que acontece lá no CVT do Cascatinha, uma unidade da FAETEC, que vai ter a palestra do Gastão Reis agora essa semana, né, Mônica? Sim, bom dia, Márcio, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente. No caso, nós teremos um café literário. É até uma coisa inovadora em Petrópolis, porque nós temos livrarias e quase não acontece um momento como esse. Tem pessoas que perguntam, mas o que é um café literário? Né? Então, é um momento onde um autor convidado fala sobre o tema, né, que no caso é empreendedorismo, o nosso tema, e vai trazer, ele tem um livro muito interessante chamado Revele-se Empreendedor, e nesse livro ele vai falar sobre o perfil do empreendedor, as qualidades, a visão que um empreendedor tem que ter. E nós conseguimos, né, a presença de Gastão Reis, que é uma pessoa extremamente importante nessa área, ele tem muito conhecimento e vai falar para todos que estiverem presentes. Aliás, o convite é para todos que queiram, é aberto ao público, às 19 horas ali no CVT. Dia 30. Dia 30, agora quinta-feira, às 19 horas. E ele vai trazer essas informações, e um café literário envolve um cafezinho, um biscoitinho, um lanchinho. Então, assim, as pessoas vão se sentir bem à vontade, no momento até de questionar, de saber mais sobre o tema, né? Porque todo autor traz uma bagagem também de estudo sobre aquele tema. E nós estamos com esse trabalho, né, que, na verdade, a proposta é que ele aconteça ao menos de 2 em 2 meses. Se for possível, nós faremos mensal. Se não, será de 2 em 2 meses. Agora, Mônica, é importante esclarecer, porque lá no CVT você tem curso de formação profissional, mas Sim. não necessariamente quem se forma profissionalmente
vai ser empregado, pode ser também empregador. Claro. E aí entra exatamente a questão empreendedora do Gastão Reis para esses alunos, ou para outros alunos que queiram também aprender um pouco mais, né? Sem dúvida. Nós temos um grupo de pessoas que vão no intuito de ter o seu próprio negócio, naquela coisa da visão, não quero depender de um patrão ou de uma empresa para ter o meu salário e tudo. Então, a gente tem essa visão. Nós já levamos o Sebrae e outras pessoas que falam sobre esse tema de empreendedorismo para que os alunos possam pensar o seu negócio também. E, nesse caso, o livro é muito agradável, eu já li, e ele fala sobre você ser empreendedor de si mesmo também. Porque não adianta você querer empreender um negócio se você não tem uma autoliderança, sabe? Então, assim, essa visão, as pessoas que têm essa dúvida sobre que ações tomar e tudo, até perante a sua vida profissional, esse momento vai ser muito interessante. Então, vamos lá. Café Literário no CVT do Cascatinho, uma escola da FAETEC, dia 30, 19 horas, com Gastão Reis. Isso. Maiores informações. Se você tiver dúvidas, onde é o prédio, é mais fácil eu falar que é onde era o antigo prédio da Faculdade de Medicina, em frente à Fábrica do Saber. Tem a Fábrica do Saber, em frente ao CVT, onde era a Faculdade de Medicina antigamente, tá? E, na verdade, nós não estamos passando nenhuma informação por telefone, porque, na verdade, já é quinta-feira agora. Então, você vá, que você não vai se arrepender. É 19 horas. Se você quiser saber mais detalhes, nós estamos com o nosso Face do CVT Petrópolis, sendo divulgado a informação sobre o livro, sobre o próprio autor. Nós temos várias informações ali e qualquer dúvida você pode entrar, acessar, curtir a nossa página CVT Petrópolis e ali você vai ter maiores informações. Mônica, obrigado. Então está feito o convite para todos aí, participe, vai ser uma bela palestra do Gastão Reis, lá no CVT Petrópolis, nessa quinta-feira, às 19 horas. Obrigado, Mônica, pela sua presença. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já. Ser motorista não é somente estar à frente do volante, é ter conhecimento e habilidade ao dirigir. Aqui na Autoescola Cruzeiro, você conta com profissionais qualificados e uma frota com veículos novos. Aulas teóricas e práticas, cursos de reciclagem de atualização para renovação de sua carteira de habilitação. Faça-nos uma visita. Rua do Imperador, 504, Sala 102. Telefone 2243-7649. Autoescola Cruzeiro, ensinando a ter respeito e responsabilidade no trânsito. Na hora de deixar a sua empresa limpa e a sua casa cheirosa, os produtos certos e os melhores preços você encontra aqui, na Casa da Limpeza. Há 3 anos em Petrópolis, a Casa da Limpeza tem o compromisso com você, dona de casa, de oferecer produtos de qualidade. E que não é diferente para você, empresário, que além de ótimos produtos, encontra preços especiais. Venha e participe das ofertas da Casa da Limpeza, a sua melhor escolha. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e agora, com o nosso destaque na entrevista, Marcelo Biak vai conversar com a gente sobre educação profissional. Quais são os desafios, os aspectos históricos que embarreram ou que aceleram a educação profissional no nosso estado e no nosso país. Marcelo, obrigado pela sua presença aqui hoje. É um prazer tê-la aqui com a gente para conversar um pouco mais sobre educação profissional. Nós temos tido uma pauta muito grande aqui na educação profissional no nosso programa. Já tivemos várias entrevistas pelo lado da FAETEC, pelo lado da Firjan, enfim, vários programas que nós já fizemos sobre essa questão da educação profissional. Como é que a educação profissional é vista nos dias de hoje, Marcelo? Bom dia, Márcio. Bom dia, espectadores. A educação profissional, infelizmente, ainda traz ranços do passado. Tá?
porque o trabalho ele tem uma centralidade na nossa vida, na vida da sociedade, né? Só que, no Brasil, ele ainda traz um ranço muito pesado da escravidão. Na verdade, o trabalho braçal não é bem visto, né? E o processo da educação profissional no Brasil trouxe essa herança, né? Então, ele vem sempre associado a uma camada mais popular, a uma solução para pobres, vamos dizer assim. Ele não é associado a uma organização da sociedade, ele não é pensado de forma a levar a um desenvolvimento, né? Não é para todos e para a sociedade. Isso ainda é uma barreira cultural que a gente tem que vencer, porque quando falava-se muito em educação profissional para o órfão, para o desvalido, e isso continua ainda ou ainda temos uma etapa a vencer com relação a isso? Não, temos muitas etapas a vencer com relação a isso, né? Originalmente, historicamente, o ensino das profissões foi voltado justamente para isso, para órfãos, desvalidos, desafortunados, né? Esse termo é muito bom porque tem a ver com sorte, mas tem a ver com fortuna, né? A fortuna tem esse duplo sentido, da sorte e a sorte ligada a ter dinheiro, né? Então, as primeiras experiências efetivas de educação profissional no Brasil datam do século XIX, com a vinda da família real, e justamente voltado para os órfãos dos membros da tripulação da família real, né? E assim vai seguindo, porque no século XIX nós tínhamos escravidão ainda, né? E a gente tem um problema sério, porque o trabalho braçal era coisa de escravo, obviamente mal visto. No Rio de Janeiro, mais sério ainda, porque na cidade do Rio de Janeiro, você tinha uma escravidão urbana muito forte. Então, serviços feitos por escravos e depois por negros livres, como ferreiro, sapateiro, essas coisas assim. Quando vem a abolição, você tem um problema. Por quê? Porque é esse ex-escravo, esse negro, que detém esse know-how, né? Então, o branco pobre, ele não tinha o lugar para entrar nessa história. E também tinha uma negação sobre esse tipo de trabalho, né? E, futuramente, um momento mais marcante é o momento de Vargas, né? Quando Vargas cria as leis orgânicas do ensino, né? Organizando a educação brasileira, né? Um momento muito marcante, porém, definindo claramente uma educação de formação geral, né? Para uma classe média, para aqueles que iriam pensar o país, e uma educação meramente profissional, né? Industrial, comercial, agrícola, para aqueles sujeitos que iriam trabalhar, dissociando o trabalho tanto do desenvolvimento quanto da centralidade da sociedade, da possibilidade de mobilidade. Quer dizer, o filho do operário será operário, né? O filho do gestor, do empresário, será gestor e empresário. Essa questão está sempre olhando a questão da formação profissional, pela questão do trabalho. E uma pergunta que sempre se coloca é a seguinte: o trabalho, ele é uma das formas de educar? É através do trabalho que você consegue educar? Ou você consegue educar, como você mesmo falou, né, sem o trabalho, de forma só geral, conceitual? O trabalho é um princípio educativo? Eu acredito piamente nisso, né? Porque, na verdade, a educação se dá pelas relações, né? Pelo convívio. E o trabalho tem uma centralidade histórica na sociedade, né? Todas as sociedades se organizaram até hoje em torno do trabalho. Então, quando você, num país como o Brasil, você dissocia, né, a discussão da educação e a educação para o trabalho, você já está determinando uma fragmentação nessa sociedade. Você não está fazendo com que a sociedade discuta esse ponto, esse elo, que é de desenvolvimento, que é de relação social. Então você afasta, e você afasta da vida. O que nós temos hoje? Uma educação de formação geral que absolutamente é divorciada da realidade, né? Qualquer criança, qualquer estudante, não precisa ser profissional de educação, sabe disso, né? Qualquer criança já perguntou para que tem que aprender aquilo, né? E, na verdade, a resposta não existe. Ou, quando existe, é péssima. É porque vai cair no vestibular daqui a 10 anos, né? No Enem, quando, na verdade, esses exames são verificadores do processo que você teve de educação, e não fazer educação para o exame, né? Então, você tem uma educação de formação geral que afasta o sujeito da vida, e você tem uma educação para o trabalho que também afasta, porque não tem esse trabalho como centralidade, como discussão da vida. Quer dizer, as experiências mais antigas de educação,
elas se organizavam justamente em torno daquilo que era o seu viver, né? Se eu for pegar as experiências da antiguidade, de educação, cada educação tinha um currículo básico para tudo em qualquer lugar, unificado. Porque isso é negar a realidade de cada sociedade, cada grupo, né? Você tinha uma organização de educação em torno da vida daquele grupo e daquela sociedade. Porque para isso se educa, para viver em sociedade. Agora, Marcelo, você estava comentando aí sobre a questão da escola de formação geral, que está dissociada da realidade, a gente vê isso todo dia, e a escola do trabalho, que tem essa conexão com a realidade. Agora, hoje, a educação profissional, as escolas que nós temos aí, elas estão conectadas com a realidade ou elas ensinam também um mundo do trabalho que não existe na realidade? Existe também essa desassociação entre a realidade da escola profissional hoje e o mundo do trabalho? Existe. Primeiro, uma questão que é bom lembrar, Márcio, que essa dissociação entre formação geral e formação profissional, na lei já não existe mais, né? Então, o ensino técnico ele tem que ser associado à formação geral. O que, na verdade, foi a soma de duas escolas alienadas do mundo. Então, você tem um currículo enorme com essa alienação do mundo da formação geral, e no caso do trabalho, eu acho que há uma defasagem grande hoje, porque há muito não se discute. Nós tivemos grandes transformações na virada do século, desse mundo do trabalho, né, com a reestruturação produtiva e tudo mais, e a gente não discute isso. Nós continuamos formando, né, mecânico, eletricista, técnica eletrônica, edificações, que é uma reprodução do mundo do trabalho que, se é que ainda existe, não representa mais o mundo que nós temos hoje. Nós temos uma organização de trabalho e possibilidades, leques de trabalho muito mais amplos. Então, nós continuamos fazendo em cima de uma realidade de trabalho do século XX, da metade do século XX. Não que não tenha que ter eletricista, mecânico, nada disso. Óbvio que tem que ter, tá? Mas o mundo do trabalho não se restringe a isso. Agora, você estava comentando que a questão do trabalho tem a ver com a sua localidade. Nas escolas da antiguidade, as escolas eram voltadas para o trabalho, você vivia o seu ofício na sua localidade, e hoje nós vemos uma escola muito voltada para a universalização do conhecimento. Então, às vezes, o mesmo conteúdo ela é aplicado em várias escolas, independente da sua localidade. Você considera isso um anacronismo? A escola tem que estar mais voltada para a sua localidadezinha ali? Mas isso é uma violência. Isso é um profundo desrespeito às culturas, aos saberes e às possibilidades desse sujeito. Porque se você dá a mesma coisa para todos, isso não é justo. Há uma falsa sensação de democracia e justiça com isso que não é correta. Porque eu não posso dar a mesma ferramenta, né, dar um martelo para um cirurgião, né, dar um martelo para um bombeiro, dar um martelo para um pedreiro, não é justiça, né? Então nós temos que respeitar os saberes locais, as potencialidades locais, claro, com questões mínimas que vivemos hoje num mundo globalizado, né? Mas nós precisamos respeitar as localidades, porque as localidades é que completam, é que formam o mundo como um todo, né? Então nós temos hoje, na verdade, não é uma oferta de um saber universal, né? É a oferta de um saber que esconde o saber local, desrespeita o sujeito nos seus saberes e, principalmente, ela universaliza o não saber. Porque esse saber que a escola vem há séculos passando é o saber do não saber. Porque se esse saber já teve algum vínculo com a vida, foi há muito tempo. E está muito bem disfarçado, porque ninguém sabe o que fazer com aquilo que aprende na escola. Aí tem um outro problema também, né, Marcelo? Além da questão da universalização, a gente vê hoje uma juventude muito mais diversa do que era uma juventude no passado, muito mais uniforme, até porque o conceito de juventude ele não é tão antigo assim, ele é mais recente. Mas hoje a gente vê uma garotada muito mais multifacetada, você tem várias tribos, várias formas de ver a vida quando ainda jovem.
e, ao mesmo tempo, tem uma escola que não reconhece esse tipo de diversidade da juventude. Como é que você vê essa questão na formação profissional? A formação profissional na escola, do modo geral, isso é o fim, né? Porque nós temos hoje uma juventude absolutamente antenada, né? A questão tecnológica surgiu, felizmente, irreversivelmente, democratizando os canais, né? Hoje você tem a juventude que abre seu canal de YouTube, que faz seu canal de gamer, que se comunica, que faz seu blog. Isso acelera, enquanto a escola está querendo prendê-la num ritmo e reclamando que ela não acompanha aquele ritmo. Quer dizer, para além de tudo, essa juventude é absolutamente protagonista. Ela não está sentada, passiva, assistindo ao mundo. Ela está discutindo o mundo muito além do que a escola pretende. Né? Então, ela está falando de coisa... Há uma falta de comunicação muito grande, né, entre a escola e a juventude. Marcelo, você tem um blog que se chama Juntos na Contramão, correto? Do que trata esse blog sob a análise da sociedade atual, em particular da educação? Olha, ele surgiu em 2013 e a ideia era justamente ter um espaço que permitisse que as pessoas vinculassem suas ideias, seus debates, né? Longe de passar verdades, né? Mas todo mundo com posição, né? Neutralidade não existe em lugar nenhum, nem lá. Então, lá é o local da gente comunicar, trocar, né? Comentar coisas, né? Fazer a nossa crítica, fazer o nosso jornal, né, cotidiano. Um pouco dentro dessa linha que eu falava agora, da rapidez do mundo de hoje. Né? Então, o Juntos na Contramão, e antigamente eu tinha o Contramão, e aí passei a ser Juntos na Contramão, justamente porque abre esse espaço para que as pessoas apareçam e surjam. E ele está sempre em movimento, sempre abrindo um link novo, funciona, não funciona, sai, entra o outro. Né? Porque o propósito é só esse. E por que contramão? O Juntos, né, tá claro, mas por que contramão? Porque o mundo insiste em nos convencer que nós devemos seguir um rumo só. Né? Naturalizar diferenças, preconceitos, desigualdades. Né? E o contramão seria isso. Contramão já é absolutamente contramão você abrir o debate. Já é absolutamente contramão você abrir a crítica e permitir a troca. Então, dentro disso, nós temos feito algumas ações, nós temos conversas na contramão. Né? Tem um grupo em Jacarepaguá que se reúne mensalmente com algum tema, discute, depois escreve um texto ou algo assim. Agora tem um outro grupo que se juntou, Conversa na Contramão, que quer promover debates itinerantes. Então estivemos na Quinta da Boa Vista, domingo, dia 19, discutindo redução da maioridade penal. Então, o grupo propôs, topamos, marcamos 14 horas perto do Museu de História Natural e lá sentamos em roda e quem passou, entrou, não entrou, deu sua opinião. E é isso, é levar a discussão. Marcelo, a gente está chegando ao final do nosso programa aqui. Qual a sua mensagem para o nosso jovem que está nos assistindo hoje em relação à educação profissional e estar na mão ou na contramão? Olha, o jovem, por essência, ele tem que estar na contramão ou ele envelheceu. Né? Então, a minha mensagem é que ele continue assim. Né? E cada vez gritando mais alto, porque ele já negou a realidade que nós vivemos. Ele tem negado a escola como ela é, ele tem negado a educação profissional como ela é, ele tem sinalizado que o mundo do trabalho é outro. Tá? E isso não é uma rebeldia negativa, absolutamente, isso é uma sinalização para o mundo. E quem não estiver ouvindo é que está errado. Então, acho que o jovem tem que continuar fazendo esse papel de alertar e, enfim, né, seguindo o seu caminho, fazendo seus canais, seus blogs, né, seus grupos, e seguindo, renovando, né, o mundo, né, jovializando o mundo. Qual o endereço do seu blog, Juntos na Contramão, Marcelo, para a nossa juventude acessar? Para todos nós, né, não só a juventude, né? www.juntosnacontramão.com.br. Marcelo, obrigado aí pela sua presença hoje. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. A questão da educação profissional é uma questão central que a gente tem debatido aqui no programa, temos trazido esse debate para dentro do programa. A questão também empreendedora, que está vinculada também à questão profissional. A gente pode depois, em algum outro momento, trazer esse debate também, mas temos trazido aqui alguns programas que falam sobre isso. Obrigado pela sua presença aqui hoje, foi um prazer. Estamos encerrando mais um programa aqui, Ciência em Movimento.
Na próxima terça estamos de volta. Você sabe, você pode acompanhar o nosso programa no nosso canal no YouTube, TV Ciência e Movimento, no nosso Facebook, TV Ciência e Movimento, e agora no nosso blog também, TV Ciência e Movimento. Foi um prazer ter aqui com a gente. Até a próxima terça. Um forte abraço. Tchau.